Bem-vindos à parte 3 aqui da nossa palestra. Vocês chegaram até aqui, quer dizer que foram com a minha cara, muito obrigado. Vocês entraram direto aqui na internet, você pode entrar no terceiro link. Também agradeço que você está aqui, pode voltar depois se você gostar de 1 e 2 também. Vamos continuar com a nossa pergunta sobre a diferença que tem entre o judaísmo para outras religiões monoteístas. Então, um dos problemas que a gente tem hoje em dia é a diversidade de fontes e de cores diferentes que você tem dentro do judaísmo. Você encontra vários tipos de pessoas, cada um falando o que pensa sobre o judaísmo, e a gente fica perdido para saber, será que tem uma opinião única no judaísmo? Uma opinião que você possa verificar as fontes dela? Será que tudo é da cabeça do que os rabinos estão falando? A resposta é, não é da cabeça dos rabinos. Em geral, todas as respostas e todas as explicações que a gente tem da Bíblia são explicações que foram passadas de geração em geração. Desde que teve a revelação de Deus para o povo inteiro no Monte Sinai, há mais de 3.000 anos atrás, até hoje em dia, não existiu uma geração que não fossem publicados livros, que tivessem grandes rabinos, grandes estudiosos de Torá, que a gente sabe o nome deles, aonde viveram. Tivemos de grandes rabinos na Espanha, em Portugal, o famoso Silvio Santos, Abravanel. Ele é descendente de uma família chamada Abravanel. Tinha um grande comentarista da Torá, que escreveu um livro no ano 1500, no século XVI, escreveu um livro explicando a Torá inteira. Vou fazer um parênteses para explicar um pouquinho, para saber quem era o Abravanel. Todo mundo aqui conhece, vocês vão gostar de escutar um pouquinho da história do Abravanel. Abravanel vinha de uma família muito rica. Eles eram próximos ao reinado de Portugal. Não só próximos, como o pai dele, que escreveu o comentário do Abravanel, era o conselheiro do rei de Portugal. Então, ele vivia no meio da riqueza, no meio dessa luxúria e dessa fartura. E ele conta que com 18 anos, com 18 anos ele escreveu o comentário dele da Bíblia inteira. O comentário dele é um comentário muito difícil. Poucas pessoas conseguem entender esse comentário. Ele começa a fazer perguntas sobre certos versículos da Torá. Uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas, 4 perguntas, 5 perguntas, 10 perguntas sobre a primeira palavra, o primeiro versículo da Torá, da Bíblia. Só num versículo ele encontra 10 perguntas. Cada pergunta, 1 hora para poder entender ela bem entendida. Quando você chegou na 10ª pergunta, você esqueceu as perguntas. Tem que outra vez voltar e outra vez trabalhar para você poder entender quais são as perguntas que ele está fazendo. E depois ele começa a responder de uma vez só as 10. Como um grande malabarista, uma informação espiritual. E isso daí ele escreveu com 18 anos de idade. E ele conta que com 15 aos 16 anos, ele foi expulso de Portugal, a família dele toda. Ele ia andando de um país para outro, exilado da Espanha para Portugal, para o sul da Itália, e não tendo como dormir muitas noites no mesmo lugar. E durante esse período, com 16 anos de idade, ele escreve um comentário profundo como esse da Bíblia. Isso é um exemplo no século XV, século XVI. A gente tem vários exemplos em todos os séculos, desde que a Torá foi revelada, desde que a Bíblia foi revelada no Monte Sinai. Nós temos livros de profetas que foram escritos na terra de Israel. Nós temos livros de reis, que são, por exemplo, Salmos, que vocês conhecem, escrito por Davi, o rei Davi. A gente tem livros escritos pelos filhos do rei Davi, que é o Salomão, os Provérbios, por exemplo. Nós temos livros escritos na época da destruição do Segundo Templo, como o livro de Esther. A gente tem livros escritos também, bem depois disso, como o nosso Talmud, no ano 700. Nós temos livros escritos no ano 200. Nós temos livros escritos no ano 1500, como o nosso Código de Leis. Todas as gerações, todos os anos, você pode encontrar o nome dos rabinos, os livros que eles escreveram, de uma corrente eterna, passando de geração em geração. Essa corrente que nunca se quebrou. Uma corrente que você pode verificar comigo aqui, ou com outros rabinos, em outros lugares, perguntar, como me mostra, por favor, um livro do ano 1200? Pois não, vai te abrir um Rambam, vai te abrir um Rambam, alguns livros explicando toda essa Torá que foi recebida no Monte Sinai. Essa Torá, que a gente chama Torá, que é a Bíblia que a gente chama de Torá, essa Torá está escrito nela todos os códigos de vida de uma pessoa, que se aplicam até para o mundo moderno. Por exemplo, você tem na Torá dados sobre o Big Bang, como a origem do mundo. A explicação que o mundo começou do tamanho de um grão de mostarda. Isso fala no ano 1100, já está documentado no judaísmo. E hoje em dia está escrito isso na teoria do Big Bang. Uma coisa engraçada que vale a pena eu salientar aqui, que um dos problemas que a gente tem para poder se entregar e se aproximar e querer conhecer o judaísmo,
a gente acha que existe uma certa contradição entre os livros que a gente tem no judaísmo e os livros que a gente aprende de ciência. Mas não é verdade. Não é verdade isso. A ciência, quanto mais ela está avançando, mais ela está ficando sem contradições com o judaísmo. Vocês sabiam que quando o Big Bang foi colocado na prática, a primeira teoria foi comprovada em 1950, com um judeu que ganhou o prêmio Nobel por essa comprovação da teoria, os cientistas não queriam acreditar nisso. Nenhum cientista queria acreditar na teoria do Big Bang. Por quê? Qual o problema? Big Bang, pum, aconteceu. Qual o problema do Big Bang? O problema era que, segundo essa teoria, o mundo teve um princípio. Isso aqui a ciência não queria aceitar. As pessoas queriam acreditar que o mundo sempre existiu. De repente vem a ciência e prova que não. O mundo não foi sempre que existiu. Teve um princípio. Quando o tempo foi criado, quando o mundo foi criado. Então, esse princípio foi contra a crença da maioria dos cientistas. Em 1950, 90% dos cientistas não acreditavam no Big Bang. Em 1970, segundo pesquisas que fizeram, 40% dos cientistas não acreditavam no Big Bang. Em 1980, já 10% somente não acreditava. E hoje em dia tem 1% ainda que não acredita na teoria do Big Bang. Ou seja, é uma teoria muito religiosa, uma teoria que fala que teve um princípio. Como pode ser que a matéria vai se autocriar? Como o princípio pode criar a si mesmo? Isso vai contra a lógica. Uma coisa que vai criar a si mesmo, ela tem que existir antes de ser criada, que é impossível. Como uma coisa que não existe vai se criar? Interessante, não? Esse é o problema que tinha a teoria do Big Bang, que para a religião foi uma simples constatação que está escrito na nossa Bíblia. No princípio, Deus criou o mundo. Então, voltando aqui ao nosso centro da nossa discussão, vamos falar quais foram os comentários que foram falados pelos cientistas quando eles descobriram, quando foi comprovada a teoria do Big Bang. Ele fala o seguinte: para mim, foi como escalar uma montanha, ao longo de anos trabalhando e vendo que caminho eu vou seguir, por onde eu vou para escalar uma montanha. Quando eu chego lá na montanha, eu encontro todos os religiosos sentados tomando uma sorvete, uma Coca-Cola, e eu pergunto, como chegaram até aqui? Eles falam de teleférico. Tem teleférico do outro lado da montanha. E o que esse fala, esse cientista famoso? Esse cientista fala o seguinte: o meu próximo caminho que eu senti, o único lugar que eu podia encontrar informações a mais para o que eu estava buscando, seria na Bíblia. Muitos cientistas, quando chegam a um certo estágio de conhecimento, essas pessoas começam a buscar a espiritualidade para encher o mundo físico que eles têm. Então, agora vamos passar para a última parte, que seria a introdução para as próximas palestras, que seria como a Torá e a Bíblia entram nesse contexto do que a gente está falando. Como pode ser que a Torá vai me ajudar na minha vida material que eu tenho nesse mundo, meus amigos, minha faculdade, minha escola? Como eu posso agora deixar a Torá entrar na minha vida, a Bíblia entrar na minha vida de uma maneira lógica? Não quero acreditar antes, eu quero entender, eu quero participar, eu quero sentir que eu estou usando o meu intelecto. Então, bem-vindos aqui, prazer conhecer vocês e a gente segue nas próximas palestras.